Pequeno gafanhoto, o seu cérebro te enganou. É isso mesmo, ele te engana o tempo todo. O cérebro, nosso cérebro, nossa imaginação, né, a partezinha do cérebro que cuida disso, ele é responsável por a gente ter ideias para escrever. Certo, lindo, maravilhoso. O problema é que se você não tá espertinho, ligado nos paranauês, ele pode te enganar. E é por isso que esse bronco muitas vezes acontece. Não só o bronco, mas eu falei sobre isso na semana passada, sobre aquele ânimo que você tem pra escrever e de repente some e vai embora. Eu também falei um pouquinho sobre como que o cérebro te engana nessa parte. Só que a enganação do cérebro vai além disso. Por que eu digo que o seu cérebro, né, a sua imaginação te engana? Você não tem todas as ideias prontas na sua mente, só que o seu cérebro acaba te mostrando de um jeito como que naquele momento ali parecesse que você tem. Parece, né, que você tem. Ai, nossa, Juliana, eu sonhei. Esses dias até uma pessoa veio me procurar no Instagram querendo saber a opinião da história. Gente, não é que eu sou metida e não quero ler as histórias dos outros. É que eu não tenho tempo mesmo pra parar. Se eu fosse ler todas as histórias de todo mundo que me pede, eu não ia ter tempo mais pra fazer nada na vida. E eu tenho que fazer o conteúdo, eu tenho que cuidar dos alunos, eu tenho que fazer as minhas histórias, tem 300 outras coisas pra fazer, tá bom? Agradeço infinitamente por você confiar na minha opinião, mas eu realmente só consigo nesse momento atender os meus alunos no máximo. É por isso que as vagas da jornada são limitadas também, porque eu tenho ali um número limite de pessoas que eu posso atender. Mas é o seguinte, a pessoa vem me pedir essa opinião. Quando é uma premissa, né, eu consigo até ajudar ali rápido, não vou ler a história, mas a minha história é sobre isso e essa história dessa pessoa específica era sobre um sonho. Eu tive um sonho e o sonho aconteceu isso, e a pessoa foi mandando, eu nem consegui acompanhar tanta coisa que a pessoa escreveu. Mas a questão parecia que tudo aquilo dali era a história. Eu sei que até tem mais, mas já está tudo prontinho na minha mente, já está tudo encaixado aqui. Eu já tenho tudo. Não! Pequeno gafanhoto, você não tem tudo, eu sinto te informar. Eu sei que pensando, voltando na sua memória, reimaginando algumas cenas, parece que você tem tudo, mas você não tem. Uma coisa é o que você imagina, outra coisa é o que você coloca no papel. E muito mais do que isso, né? O que você tem são as suas cenas principais. As cenas, como eu gosto de chamar lá dentro da Jornada do Escritor, que é o meu treinamento, que eu gosto de chamar são as cenas emocionantes. São aquelas cenas que o nosso cérebro, né, a nossa imaginação gosta sempre de relembrar, que a gente fica ansioso para escrevê-las, mas não fazem toda a história. A história não é composta só dessas cenas marcantes ou dessas cenas emocionantes. Se a gente pega histórias que a gente gosta muito, né? Eu sempre trago o exemplo, tá aqui atrás, ó, tá aqui. Esse daqui também, mas esse daqui, por exemplo, que é Harry Potter, tem cenas lá que são muito legais. Só que entre essas cenas marcantes, né? Entre a câmara, entre o Harry lutar com o Basilisco na Câmara Secreta e, sei lá, antes, quando eles estão na aranha, né? Quando eles estão lá naquele covil de aranhas. Entre ele tá lutando com o covil de aranhas e até a luta dele principal, final, com o Basilisco, né? Que são duas cenas de ação mais eletrizantes e tal da história. Entre essas cenas, a gente tem as cenas de transição. A gente tem cenas que constroem esses momentos marcantes. Nem só de cenas emocionantes a sua história é escrita. Até porque, para acontecer essas cenas marcantes, impactantes, emocionantes, elas precisam ser construídas com antecedência. Caso contrário, ela por si só dificilmente terá a emoção, a excitação que você deseja causar no seu leitor. Como assim, Juliana? Vamos exemplificar, né? Quando você está construindo, por exemplo, uma cena de emoção ou de drama, né? Que você quer evocar um drama, emocionar o seu leitor. Ou um personagem morre. Aí falando dessa história aqui. Que bonitinho, Kakashi. Falando... ela tá aqui em cima também. Falando dessa história aqui, quando a gente tem ali o sensei principal, né? O mestre do Naruto vindo a falecer, que é o Jiraiya. Eu acho que isso não é um grande spoiler, né? Acho que todo mundo já sabe disso. Acho. Mesmo que não assiste o anime, já com certeza pegou isso em algum lugar.
Mas se a gente não passasse um tempo com o Jiraiya, não conhecesse quem ele é, mesmo as palhaçadas dele, mesmo ele sendo bobo daquele jeito, mas o vínculo que ele teve com o Naruto, por que a gente tem depois, a gente não acompanha a viagem completa deles, quando o Naruto sai do clássico para o Shippuden, mas a gente tem alguns flashbacks no início do Shippuden que, né, mostram como foi essa convivência deles. A gente tem um vislumbre de como eles conviveram, de como o Jiraiya acreditou no Naruto, né, da pessoa que conseguiu transformá-lo, conseguiu fazer com que ele utilizasse melhor a sua força, enfim. É a família que o Naruto não tinha até aquele momento. E a gente cria esses laços com esses personagens. Por exemplo, o Jiraiya pra mim nem era o meu personagem favorito, por favor, não me apedreje, não taquem pedras em mim. Eu gostava muito dele, mas não é o meu favorito dentro da história. Sinceramente, quando ocorreu a morte dele, eu nem fiquei assim tão, não chorei, nem nada. Tive choros por mortes de outros personagens. Mas foi emocionante de qualquer maneira, principalmente quando a gente vê o impacto que isso teve no Naruto. E a gente só consegue entender que aquilo é emocionante porque a gente viu essas construções de laços, de relacionamento entre esses personagens para que de fato essa cena acontecesse. Outra cena, e vou usar Naruto também como exemplo porque é o que veio na cabeça agora. Mas você pode deixar aqui embaixo outra cena também que você lembre, que te lembre, né, dessa construção. Quando o Naruto... Pra mim, isso é uma das cenas mais marcantes de Naruto Shippuden. E apesar de parecer... E não é uma cena de luta, não é uma cena de grandes revelações, mas ali, pra mim, é uma cena que trata muito o personagem, sabe? A profundidade da dor que aquele personagem estava sentindo. Que é quando o Naruto tem uma crise de pânico, quando ele tá lá no país dos samurais, se eu não me engano, né? Na Ilha de Ferro, alguma coisa do tipo. E que a Sakura vai lá falar que gostava dele, que era pra ele abandonar o Sasuke, né? Ai, não. Ela quis ir ali por um bom motivo, mas ele acaba tendo uma crise de pânico. Aquilo dali, pra mim, aquela cena foi extremamente emocionante. E ali a gente teve a construção de tudo. Gente, aí no fundinho deve estar aparecendo um helicóptero passando aqui nesse exato momento. É lindo a vida do produtor de conteúdo tentando gravar conteúdo. Cara, em pleno domingo, o que esse helicóptero tá fazendo aqui? Enfim, quando a gente tem essa cena... Ó, como quebrou o clima da cena que eu tô tentando construir aqui com vocês. Mas quando a gente teve essa cena, pra mim, a emoção dela veio justamente de tudo que já tinha sido construído antes. Não foi simplesmente uma crise de pânico, né, que aquele personagem teria. Não foi só a reação dele, mas foi a reação dele mediante a quebra do padrão de uma reação que ele sempre tem. Naruto era uma pessoa sempre animada, sempre engolia os problemas, sempre relevava, sempre, né... Aí, de repente, a gente vê ele trêmulo, né, sem saber o que fazer, sem saber o que respirar, com tantas coisas ali em cima dele, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ele tinha acabado de lutar lá com o Pain, e tava o caos na vila, todo mundo tentando se recuperar, ele perdeu muita gente, perdeu o Jiraiya, o Sasuke indo ser morto, a Sakura mentindo pra ele, era tanta coisa acontecendo que ele colapsou. Mas por que essa cena em si é emocionante? Porque teve uma construção de todo um histórico antes daquilo dali. E é por isso que eu falo, a sua cena não está completa só com as cenas principais. Sem a construção delas, você não se preocupa com as cenas de transição, que é uma cena que liga esses pontos principais, esses pontos mais emocionantes da sua história, a sua história não se faz. Não tem história que faça sem essas cenas de transição. Ah, mas tem história... Cara, toda história tem uma ceninha de transição. E eu nem tô dizendo do filler, tá? Filler é filler. Cenas de transição é quando a gente sai de um arco, de um plot, de um acontecimento e vai construindo novamente um outro acontecimento dentro da história. Uma coisa leva a outra. E por que é legal quando você pensa nesses detalhes? É justamente aquela sensação que o leitor tem de que, nossa, desde o começo, olha essa pistazinha aqui. E nem precisa ser um plot twist, tá, gente? Nem precisa ser uma reviravolta, uma história dessa de revelações pra você fazer isso, não. Porque você pode pegar assim e você pensa assim, nossa, olha,
como essa informação lá no início, como o personagem ter agido dessa forma, como eles terem encontrado aquele outro personagem fez diferença nesse arco, fez diferença nesse plot, fez diferença nessa construção dessa cena mais excitante, mais emocionante, mais empolgante, etc. É uma construção, isso deixa a história muito mais amarrada e muito mais interessante para o seu leitor.